Até vamos dizer assim, em respeito a quem chegou aqui 7h30, né, cara? Porque senão fica feio o negócio. Então, olha só, eu pedi 3 exercícios agora. Então, a aula de hoje vai ter, como eu disse no início, vai ter 2 partes. Essa parte agora, que é a continuação, ou seja, é a emenda entre essa e a aula anterior, e vai ter a matéria nova da aula anterior, dessa aula, e onde eu vou explicar isso aqui que eu desenhei aqui no quadro, tá? Que também faz parte de uma atividade que começa hoje e vai se encerrar lá na sexta, beleza? Bom, o que eu pedi para vocês fazerem foi justamente continuar usando o conjunto de ferramentas que eu passei para vocês na aula passada, em função de identificar determinadas características, ou fazer com que o sistema operacional identifique determinadas características do sistema em si, da rede em si, e você poder então automatizar alguns processos usando ferramentas do próprio sistema. E aí, quando a gente fala ferramentas do próprio sistema, ele está se referenciando a quê? A comandos do sistema operacional, que, volto a dizer, para nós não são comandos, né? São processos, né? Muito bem. Ó, eu sei que eu já liberei o uso do computador, mas vamos dar uma prestada de atenção para cá, porque eu vou falar dos exercícios, dá para depois ninguém ficar na dúvida, né? É isso? Então, olha só. Nós vamos manipular processos, continuar manipulando processos através de quê? Através do redirecionamento ou da interligação entre os processos, usando um mecanismo que a gente costumou chamar de pipeline, não é isso? Até aí, beleza? Aula passada. Bom, para fazer isso, a gente já apresentou para vocês alguns comandos. Foram eles: grep, cut, wc, certo? Basicamente foram esses, fora os que você já conhece, né? E aí, eu não apresentei, por exemplo, não sei se não lembro se apresentei, mas comandos básicos do tipo ls-l, vocês devem conhecer, visto que já manipularam com sistemas Linux no semestre passado para programar em si. Então, ls-l já conhecem. Né? PS, vocês não conheciam, mas eu mostrei aqui. Ou já conheciam, né? Oh, então ótimo. Então, quer dizer, eu estou chovendo no molhado, mas que bom que vocês tiveram aula disso. Eu estou repetindo então algumas coisas. Joia, tranquilo. Tá? Agora, mesmo vocês tendo aula de informática básica, eu vou, já tendo tido aula de informática instrumental, eu vou me reservar o direito de repetir algumas vezes, porque tem determinadas situações ou aplicações daquele comando ou daquele processo que eventualmente você não viu lá na informática instrumental. Mas isso já te dá um ganho legal, né? Porque pelo menos quando eu falar aqui, por exemplo, o próximo exercício, que seria o 4º, que eu pedi uma outra coisa aí, você, de repente, o comando você já está habilitado ou já conhece aquele comando, então a gente já está um passo na frente. Maravilha. Lembro para vocês, essa parte da disciplina chama ambientação com rede, tá certo? Então essa ambientação vai resgatar uma série de conceitos anteriores para que você possa manipular a rede, enfim, ou as redes nas quais os computadores estão interconectados. Então vamos lá. Então, comandos inerentes ao sistema operacional, tipo ifconfig, ls, ps e tal, tudo isso nós manipulamos na aula passada, né? Nós identificamos, por exemplo, que se eu fizesse um ifconfig aqui, somente com esse cara ele já me dá uma série de informações sobre a rede, né? Me diz quais são as interfaces de rede que existem no computador. E aí eu já identifiquei, eu lembro que ao identificar as interfaces de rede, ou ao usar o processo de ifconfig, eu simplesmente tinha uma listagem. E nessa listagem eu poderia, através de uma observação simples de determinados padrões da listagem, eu poderia identificar o que era interface de rede e o que não era. Não é? Então, por exemplo, em uma listagem normal de interface de um computador que está conectado a uma rede ou que possui protocolos de rede ativos, sempre vai existir uma interface chamada LO, né? Comentamos sobre ela. LO não é interface de rede. Por que não é interface de rede? Bom, aí tem um conceito lá atrás. LO é loopback, está aqui escrito, ou seja, é uma interface que faz loop para trás. Então é uma interface usada pelo computador para ele se comunicar com ele mesmo. Tá certo?
Então não é interface de rede. Ele não usa essa interface para se comunicar com ninguém, a não ser com ele mesmo. Certo? Agora, como é que eu faço para identificar isso do ponto de vista visual? É simples. Quantos padrões de rede, quantas topologias de rede nós vimos que existem? Na aula passada, nós vimos 3. Quais são? Rede, anel e barra mesmo, né? Ou barra, tanto faz. E a topologia em barra deu origem a um padrão, que hoje é vastamente conhecido. Qual que é? Ethernet. O loopback ela serve para conectar duas placas de rede? Não. Loopback não conecta. Duas placas de rede, uma no computador, outra no outro? No mesmo computador. No mesmo computador, sim. Porque é interface para ele mesmo. Então ele pode desconectar a placa com a placa mesmo. E a placa com outra placa. Seria um problema. O grande problema que você vai ver é que se você tiver duas placas, todas elas vão ter o mesmo endereço do loopback. O endereço do loopback não muda. É padrão. Por isso que não é interface de rede. Como é que você vai comunicar a placa A com a placa B se tem o mesmo endereço? E mais, como é que não vai conflitar as duas? Então, loopback não é usado para comunicação, né? Vamos dizer assim, externa ao dispositivo de comunicação. Ou seja, se você a pergunta comunica a placa de rede A com a placa de rede B, não. Comunica a placa de rede A com ela mesma. Tá? No caso de placas seriais, se você tem dispositivos seriais, aí você tem uma outra rede, um outro tipo de rede que não é mais Ethernet, não vai ter loopback no meio da jogada, certo? Mas aí já é lá para trás, né? Isso aí a gente não usa mais, bem dizer, né? Assim, usa só em casos bem específicos de acesso a equipamentos, né? Equipamentos específicos de interconexão de redes, tipo roteadores, etc. Mas a grande maioria hoje só já acessa direto pela interface de rede, pela Ethernet mesmo. Porta serial normalmente não é mais usada. Então veja bem, só por essa interface aqui, você já consegue identificar algumas coisas, como por exemplo, loopback, você olhando para ela ali, não tem nenhum tipo de padrão de rede especificado nela, tem? Não, mas se você vier para essa bem aqui de baixo, ela diz, ó. Então isso é interface de rede, padrão Ethernet. Aí aquela outra que tem lá em cima que você não está vendo, que eu vou tentar mostrar para você, também tem. Bom, não vai ver só se eu baixar aqui. Rapidão. Ali, ó, tá vendo? ETH1. Tá vendo que tem a internet dela também? Então se eu perguntasse para você assim, automatize, ou seja, em uma linha de comando só, me mostre quantas placas de rede existem na máquina. Quantas? Então eu sei que tem duas. Agora, eu sei, né? E se eu não soubesse? Bom, primeiramente eu sei que a saída do ifconfig me mostra tudo, né? Se eu pegar e redirecionar a saída do processo ifconfig para dentro do processo grep e filtrar pela palavra ou pela string ether, ele vai me dar o quê? Só as duas linhas onde aparece ether, né? Que é a função do processo grep. E se eu, a partir daqui, redirecionar a saída desse processo grep para a entrada do processo wc-l, ele vai me dar lá. Então este comando aqui, ó, me dá em qualquer sistema Unix-like, me dá o número de interfaces que eu tenho disponível. Certo? Aí você diz, Cláudio, mas não é mais fácil fazer o ifconfig e olhar? Não, beleza. Estou te dando uma ferramenta, porque se o teu sistema tem 15 interfaces, possivelmente você vai ter que fazer ifconfig e passar de tela em tela e sair contando para ver quantas tem. Ao passo que se você faz desta forma, você já sabe quantas interfaces tem no sistema direto. Bom, tem duas, já sei. E quantas estão ativas? Como é que eu sei que uma interface está ativa ou não? Hã? Está com IP, né? Tudo bem. E qual é a característica de uma interface que tem IP? Porque olha só, a pergunta que eu quero fazer para você, na verdade, é essa. Ó. Essa aqui tem IP, não tem? Ela tem IP, NET ADDR, essa aqui também tem, NET ADDR e IP. Só que essa não é interface de rede. Não é? Então qual é a característica? O que é que define que aquela interface está ativa ou não? Ela tem que ter IP, beleza. Mas qual é a diferença entre ter um IP que funcione e um IP de loopback?
Fala. Dá o dia, né? Veja bem, ontem à noite me fizeram uma pergunta assim, o camarada queria, ele instalou o virtual, ele pegou o Linux dele, não, o Windows dele, botou uma VirtualBox e executou na VirtualBox o Linux. Certo? Aí o Linux via as interfaces, né, do computador onde o Windows está instalado, sem problema nenhum. Só que depois ele queria botar uma outra VirtualBox dentro do Linux virtualizado e chamar outro Linux aqui dentro e queria que ele colocasse a interface. Eu disse, não, aí isso é mágico. Tem 3 níveis de virtualização e você ainda conseguir ter acesso ao dispositivo físico, fica um negócio meio impossível. Tá? Mas normal, a virtualização normal que é o sistema hospedeiro e em cima dele, ou melhor, o sistema original, vamos dizer assim, e o hospedeiro em cima, virtualizado, ele vê todas as interfaces. Tá? Quando você fala que o próprio Windows aparece um adaptador chamado VirtualBox. É a placa física adaptada. Para compartilhar. De olho tem esse dispositivo não. Não, o Linux é o mesmo dispositivo, é o mesmo nome. Certo? O Windows, porque é aquela história, bicho, o Windows é o Windows. O Windows tem que fazer a marca dele lá, tem que meter o dedo no negócio, tem que botar em quadra, lá, detona na enquadra para estragar o novo. Boa enquadra. Quem? Isso, eu tenho, exatamente. Aqui é uma wireless, duas interfaces carregadas. Bom, pessoal, olha só. Beleza até aí? Agora eu quero mostrar para vocês aqui duas coisas talvez novas, talvez, não sei se tão novas assim, considerando que vocês já fizeram informática instrumental. Então, olha só. Eu pedi ainda agora para que vocês fizessem determinadas atividades, todas elas envolvendo a criação de arquivos. Né? Então, olha só, a gente já viu, por exemplo, se eu quisesse saber quantos usuários tem no sistema, eu podia fazer o quê? Usuários logados no sistema, né? Podia fazer isso aqui, né? Sim ou não? Comando who, o que é que ele mostra? Quem está logado. Então tem 2 usuários. Se eu pego a saída do processo who e redireciono para a entrada, você vai contar quantas linhas tem na saída. Então tem 2 usuários. Beleza. Agora imagine o seguinte. Se eu quisesse a partir daí, eu não quero que isso aí saia na minha tela, eu quero que saia dentro de um arquivo. Pois é isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero conversar com você. Você fala direciona, né? Faz assim, não é isso? Não é? Tá. Quero conversar um negócio com vocês então. O que é isso aqui? Tá. Mas o que é isso aqui? Pois é. Isso aqui faz o quê? Direciona a saída. E isso? Então por que eu não posso dar página aqui? Por que eu não posso fazer assim, ó? Você disse que eu posso fazer assim, né? Aí vai direcionar para dentro do arquivo cocô, beleza. Mas e por que eu não posso fazer? Não posso fazer assim. Processos e o maior que é entre para jogar dentro do arquivo. Olha só, pipeline é um dispositivo, é um mecanismo de comunicação interprocesso. Chama mecanismo de IPC, Interprocess Communication. No livro de sistema operacional está lá escrito, mecanismo de comunicação de processos. Um deles, pipeline. Portanto, o pipeline serve para que 2 processos se comuniquem. Agora, se você quer que um processo apenas, nessa comunicação só existe, de um lado existe um processo e do outro lado existe um dispositivo, porque quando você faz isso aqui, você está jogando, está querendo criar um arquivo cocô dentro do dispositivo de armazenamento, que é o disco rígido. Então a comunicação, aí sim, nesse maior, você está simplesmente redirecionando a saída padrão do processo para um dispositivo e não para outro processo. Por isso que você faz isso.
certo? Então, qualquer coisa que você queira fazer para sair em arquivo, dessa forma. Então, aquele 2 que saiu aqui na tela ainda agora, se você editar o arquivo cocô, está lá dentro, 2. Certo? Beleza. A mesma coisa, então, funciona para o exercício que eu passei aí. Tá? Para os 3 exercícios. O primeiro era o quê? Para verificar o número de... a quantidade de processos, não era isso? A quantidade não, os processos, não era? PS, W ao X. Mostra os processos todos que estão em execução, não é? O W é o quê? Não. W é para ele mostrar, W quer dizer width, né? Ou seja, mostrar em largura. Portanto, isso garante que ele vai mostrar as colunas todas com as informações do processo, dos processos. O A é all, ou all, como queira, né? Todos os processos. O U, users, mostrar inclusive os processos de usuário. E o X de execution, ou seja, os processos que estão em execução. Então, se eu quero mostrar todos os processos incondicionalmente, PS, W, X, mostra tudo. Que está em execução, que está parado, enfim. Quando a gente fala, quando a gente diz que está em execução, é que está consumindo memória. Não quer dizer que ele está rodando, ele está consumindo memória, está carregado na memória. Então o PSWX mostra tudo. Tá? Bom, se eu queria mostrar dentro de um arquivo, não era assim? Pronto, aí não vai sair nada na tela. Toda essa listona que saiu aqui está dentro do arquivo que colocou agora. Beleza, fiz a primeira atividade. A segunda qual que era? Contar, né? Então para contar era a mesma coisa, só que em vez de jogar tudo isso para o cocô, eu ia fazer WC menos L cocô, certo? Oh, desculpa, menos L. Aí, em vez de sair no cocô toda aquela listona, vai sair só um número, que é a quantidade de processo. Hã? Oi? Não? Olha, ó. 164 processos é o que tem em execução na minha máquina. Tá legal? E o último, então, era o que a gente precisava verificar, né? Quem conseguiu fazer a terceira? Não tem muito motivo para não fazer, né? Era para unir tudo e fazer com que todas essas informações saíssem no mesmo arquivo, ou seja, tanto a lista como o processo quanto a quantidade. E aí como é que vocês fizeram? Ditem para mim. PSWX. Bora, fala alto aí. Maior. O que mais? Hã? PSWX. WC menos L. Ah, tudo bem. Assim, né? Beleza. Joia. Só que olha, o que é que vocês fizeram? Ó, gostei, tá? Legal. Considerado correto. Só que não está. Pode ser feito melhor. Ah, não, ponto e vírgula já tem 2 comuns. Aí já é usar demais o conhecimento que você tem do sistema operacional ponto e vírgula, que isso aqui foi tudo implementado em C, né? Então, todo comando, toda instrução em C termina com ponto e vírgula, aqui é a mesma coisa. Se eu colocar comando 1, ponto e vírgula, comando 2, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ele vai executar quantos eu quiser e não precisa nem concatenar nada. Não é nem de pipeline. Mas enfim, olha só, você executou 2 vezes o cara, né? Então fizeram basicamente o quê? O PSWX redirecionado para o cocô. Depois colocar no pipe, que não tem sentido nenhum aqui, porque vai comunicar mais com nada, você concorda comigo? A saída desse processo vai para o cocô, o pipeline aqui não está fazendo nada. Concorda? Esse pipeline aqui não está fazendo nada. É ou não é? Se você tirar o pipeline e dar um ponto de vírgula, é a mesma coisa. Não é? Então, o que vocês fizeram foi o seguinte: usaram o pipeline para nada e fizeram 2 comandos, WX, um para jogar para dentro, para criar o arquivo cocô com a saída do WX, e depois o outro para contar as linhas da saída do WX e jogar para dentro do cocô. Só que, em vez de um maior, aqui você botaram 2.
Alguém tem dúvida por que foram 2 maiores? Que é para concatenar, né? Ou seja, em vez dele, se ele encontrar o arquivo, ele não apaga, ele não sobrepõe, ele simplesmente adiciona, vai colocando nova linha, né? Tá, mas tem outra forma de fazer, então a gente não terminou ainda por aqui. Precisamos encontrar uma forma de fazer exata com o pipe, mas concatenando realmente comandos diferentes, ou seja, usando o pipeline. Então a terceira ainda não está pronta, certo? Vocês terão que aprontar daqui a pouco. Agora, quando aprontarem a terceira, a quarta e última de hoje será o seguinte: eu quero que você faça assim. Quero que você me liste dentro deste mesmo arquivo, do mesmo. Eu quero que você me mostre todos os nomes de todos os arquivos que tem no teu disco. Não é no teu diretório. Eu quero no disco rígido do teu sistema, desde o diretório raiz, eu quero saber só os nomes, a lista com os nomes dos arquivos. Arquivo, né? Não estou importando se é diretório, se é arquivo, o tipo do arquivo. Arquivo, todos os arquivos, eu quero uma lista só do nome deles dentro do cocô. Onde já tem o PSWX, onde já tem o número de processo, eu quero que você adicione mais essa lista de nomes de arquivos. Certo? Boa sorte. Vamos lá, 15 minutos para fazer isso, tá? Vamos ver se a gente anda mais ligeiro.